Mais uma vez, boa noite, bem-vindo. Você que está acompanhando a Canção Nova, o nosso programa está abordando mais um tema importante aqui nesta noite, a atuação dos órgãos fiscalizadores no Brasil, ou a não atuação deles. E o porquê de tudo isso? Eu fiz aqui um elenco das agências reguladoras, pelo menos de algumas delas que a gente tem no Brasil: a Anatel, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, a ANEEL, de Energia Elétrica, a ANS, Saúde Suplementar, a Anvisa, da Vigilância Sanitária, a ANTAC, dos transportes aquaviários, a ANTT, dos transportes terrestres. Eu fico imaginando o seguinte: a gente cita essas agências todas aqui, elas são para acompanhar o bom funcionamento, para proteger os seres humanos que dependem desses serviços todos. E a gente vê tantas falhas e, às vezes, também tantas reclamações na prestação desses serviços. Eu pergunto, doutora Fátima Có, as regras existem, a legislação existe, as regras são falhas, a legislação é falha, ou a gente conversou bastante sobre o papel do fiscal aqui. Mas agora, olhando para a legislação, para as regras, por que elas podem parar numa pessoa que a descumpre? Como explicar isso? Boa pergunta. Eu queria trazer assim, se a gente for falar por que não se cumpre, né? Tem todo o que nós estamos falando aqui, tem todo a falta de rigidez, né? A impunidade. Então, as pessoas até começam a ficar desmotivada, não há uma credibilidade nas suas ações, né? Um dos fatores é esse. A outra, eu queria até levantar, como isso ainda não foi tocado aqui nessa mesa, também a questão do sucateamento dos órgãos fiscalizadores, né? Porque a abrangência, como você colocou, essas agências, deveria estar tomando conta, digamos, entre aspas, de todos os empreendimentos sujeitos à fiscalização deles, né? E, nem tanto, não há. Nesse caso da barragem, por exemplo, que se falou em números, não se chegou, nós temos quase 2.700, né, professor? Por aí, de barragem, nem 20% chegou a ser fiscalizado, porque não tem. Então, a gente, além de não ter temos profissionais preparados, temos, habilitados, adequados, mas também tem outro fator. Eu, como presidente de CREA, até coloco isso, né? Tem pessoas formados que não são da área e que estão também exercendo o papel de fiscal. Então, é isso, né? Não são pessoas preparadas, habilitadas para tal, e que estão também fiscalizando. Ainda temos esse fator. A senhora me lembrou uma outra coisa. Eu mencionei, quando dei a notícia agora no bloco anterior, 10 barragens com mais propensão a rompimento. Uma apenas se rompeu. Quer dizer que existem mais 9 lá nos documentos, lá, correndo risco. Com certeza. Sabidas, que você sabe. E outras que nunca foram fiscalizadas. E nós perguntamos agora, será que se está fazendo algo agora, nesse momento concreto, quanto a elas, a essas outras? Bom, a alegação é de que ainda não tem número suficiente de engenheiros preparados para farejar. Mas você falou em legislação. Eu só quero informar para os meus amigos telespectadores, engenheiros fiscais e órgãos fiscalizadores que em 2002 foi feito um trabalho magistral de autoria de 2 alunos meus, que tem um manual completo de segurança de barragens passo a passo, planilhas bem montadas de tal forma que, se seguir essas planilhas, chega-se o fator de risco, que vai de 1 a 10. 1, a obra perfeita. 8, ela já está caindo. Então, existem manuais técnicos feitos para isso. Basta que já me perguntaram como resolver esse problema, são 500 barragens. Tem que se contratar farejadores, pessoas que têm experiência, porque às vezes a pessoa que não tem experiência vê o aviso e não sabe que está sendo pedido socorro por causa desse aviso. Então, forma-se um grupo de preparadores e abre um leque muito grande de pesquisadores e fiscais que possam antever problemas. Então, são esses 2 aspectos. Voltar para trás e dizer por que não funciona é chover no molhado. Todo mundo sabe que não funciona. Não é? Que
esses órgãos, ela falou bem, estão sucateados ou não funcionam, ou atendem a interesses políticos. Bom, O Ministério da Cidade produziu esse trabalho fantástico. O senhor falando isso aqui, eu recordo que, lamentavelmente, essas agências aqui mencionadas, realmente, suas chefias, até os últimos governos, foram entregues a partidos políticos. Aí você imagina, pega-se um deputado tal, pega-se uma pessoa tal, o partido político toma uma agência dessas aqui sob seus domínios, e aí você imagina o nível de qualidade que se vai esperar, qualidade técnica que se vai esperar de quem está conduzindo essas agências tão sérias, das quais as vidas de milhões de brasileiros dependem. Não exerce o papel para qual, né? Um tipo de política infrutífero, destrutivo, que veio sendo praticado no Brasil. Só para lembrar, é que me perguntaram, então, como resolver o problema? Quem é o responsável para fiscalizar as obras? É o proprietário. O dono da barragem é que tem que ter o ônus de contratar o pessoal especializado para fiscalizar e, de preferência, não só técnicos, estudados, etc., farejadores. E o governo, os órgãos reguladores, devem ter um fiscal dentro dessa equipe. Não é já prevendo ou predizendo que essa equipe é corrupta, não. Mas é um olho externo, às vezes até tecnicamente, para auxiliar. Então, forma-se a equipe, o ônus é do proprietário da barragem, não é do governo. Mas o governo tem o ônus de ter um fiscal do governo olhando a situação dentro dessas equipes contratadas. Não só pelo fato que às vezes não tem fé pública, mas às vezes até por incompetência. Muito oportuna essa explicação. Ronaldo, eu gostaria de trazer assim, a questão, nós estamos falando digamos, barragens já condenadas, deterioradas, mas por que chega até isso? E aí eu queria levar o tema da questão da falta de acompanhamento, de manutenção, e aí entra a fiscalização também, tá? Não é só você que é dono do empreendimento, responsável pelo empreendimento, que tem que ter o cuidado da manutenção. Infelizmente, isso ainda não é prioridade, né? Não tem a noção de que se ele faz a manutenção, o prejuízo é muito menor. Né? Imagina se, no caso de Brumadinho, que já tinha o pré-aviso de Mariana, que também aconteceu, né? E se ele tivesse tomado todas as providências necessárias. Mas também tem que ter o governo, os órgãos fiscalizadores, estabelecendo prazos com muita rigidez. Em outros países, você vê eternamente se é de 5 em 5 anos, tem que ter aquela fiscalização e aquele acompanhamento mesmo. Né? Então, isso a gente não tem essa cultura. Ela tocou no ponto fraco, porque ela é presidente do CREA, que é um órgão fiscalizador que funciona. Uhum. Mas, saibam, existem normas internacionais que a cada 3 ou 5 anos tem que se fazer uma vistoria. A cada 3 anos, dependendo do tipo de obra, se é uma obra de arte, se é uma estrutura crítica, às vezes de 3 em 3 anos tem que fazer uma vistoria, eu diria assim, mais leve, tipo clínico geral. Se encontrou um vazamento, uma ondulação na barragem, migração de água pelos ombreiros, que são sinais bem visíveis, ou alguma rachadura, conserta ali logo. A cada 3 anos, repetidamente, aí faz um exame geral, tira-se a amostra e tal, para fazer o que ela falou. Barragem e obras de engenharia não é perene, não. Tem que ter check-up. Se não tiver check-up, é igual ao corpo humano. Você vai ter uma vida reduzida e uma vida de velhice muito ruim, porque não fez check-up. A cada check-up você pode ganhar numa obra 3 ou 4 anos de sobrevida de qualidade. Bom, então, desculpa, existem leis para isso. E agora é norma brasileira que também é lei. Prazo para se fazer a vistoria alternadamente até
até a vida proposta, que normalmente são 53 anos. Olha, a gente está aqui abordando essa questão da fiscalização, e claro que está caindo sempre um peso um pouco mais em questão de barragem, dessas coisas, mas quando a gente pensa em hotéis, em restaurantes, Verdade. em residências, em áreas comerciais, boates, aqui a gente relembra também um sinistro. A gente relembra que a Boate Kiss, que até hoje nenhuma solução, punições Verdade. zero É até isso agora. que chega a um discreto geral. Exato. E a gente lembrando de todos esses setores, eu fico olhando aqui o meio ambiente, trânsito, questões trabalhistas, essas coisas todas. A fiscalização precisa ser bem-vinda, bem acolhida quando ela chega em quaisquer desses ambientes. E aqui entra muito, eu vou voltar novamente à questão inicial do programa, é importante que o cidadão se conscientize. Quando ele for fiscalizado, ele deve acolher bem, mesmo que aquilo possa lhe imputar uma punição, mas é para o próprio bem e é uma transformação de cultura essa, de receber bem o fiscal e a fiscalização. Ele tem que aproveitar até e usar isso como consultoria, porque às vezes ele é leigo e o fiscal é o que detém o conhecimento. Então o fiscal, quando for notificar, né, isso vamos chegar a uma coisa simples, uma marquise, que pode gerar um desastre. Então, quando alguém chegar e diz, olha, não vai querer arrematar, não, aproveita o fiscal, aproveita até como que é um técnico de conhecimento e usa até em forma de consultoria, não fique, entendeu? Providencie de imediato, ele está sendo informado, né, até gratuitamente, de que tem um dano no empreendimento dele. Eu fico pensando assim, o helicóptero que transportava o Boechat não podia transportar pessoas, fazer táxi aéreo para pessoas, somente para equipamentos. Se houvesse ali um órgão ou uma certeza de que, puxa, se a fiscalização pode chegar aqui, estão de olho, talvez se tivesse evitado uma tragédia e outras da mesma natureza que acontecem no Brasil e em outras partes do mundo também. É sobre isso a conscientização importante que a gente precisa fazer num programa como esse e tantos outros. Eu tenho aqui algumas participações, já quero cumprimentar pessoas diversas. A Áurea está em Divinópolis, Minas Gerais. Qual a pena para os culpados, se é que tem? É isso aqui que a gente agora sente o drama, não é? Essas questões agora. Professor, essas questões agora precisam nos levar o parlamento brasileiro, o judiciário brasileiro, a decisões concretas, a atos concretos para que, se a partir de agora, se leve mais a sério essa questão, né? Muito bem, de novo caímos nos políticos, que a esperança do povo brasileiro é que esses políticos agora criem vergonha. Fazendo isso, as leis que nós temos em abundância poderão ser transformadas em realidade. Enquanto isso, elas vão ficar só na mão de juristas que vão protelar, amortecer e até, às vezes, inverter a situação do crime que aconteceu. Cita-se, por exemplo, o caso do presidente da Vale, que ele não podia dizer outra coisa, ele não podia dizer que a fiscalização viu lá e que não tinha problema nenhum, ele não tinha outra chance. Ou seja, não aconteceu absolutamente nada. É uma confissão de culpa. Que ele não viu, disse que não foi fiscalizado, que estava tudo muito bem. Muito bem. De novo, voltando à questão mais anterior, é preciso reinventar a vergonha nesse país. E eu sempre procurei conversar com teólogos e estudiosos de antropologia e psicologia, eles me disseram, olha, Dicran, o povo brasileiro tem uma vantagem, é um povo laxo, não é mau, mas é muito mais laxo do que devia. Nós aceitamos coisas que não podia ser imaginada que aceitasse. Então, esse tipo de coisa, com a certeza da impunidade, leva a desatos dessa proporção, que eu, como cidadão, eu acho que acabou essa era do Brasil sujo, lamacento, feio, tudo ruim. Nós somos um país maravilhoso e eu tenho muita esperança de que a gente volte a ser um país feliz. Eu quero cumprimentar aqui a Helenice, ela é de Brumadinho, ela disse, estou acompanhando esse programa. E a pergunta é, como pode um profissional preparado, instruindo, vivendo para isto, não conseguir evitar uma tragédia dessas? E fiscalização, ela diz, e fiscalização parece não existir. Nossa saudação a toda a cidade de Brumadinho. Obrigado, Helenice.
Temos também o Jaime Martins Pereira, de João Pessoa, na Paraíba. Ele diz assim: professor, o senhor não acha que temos muitos caciques e poucos índios na fiscalização no Brasil? Temos MPF, MPE, TCE, aí ele conta aqui controladorias e auditorias diversas, e ninguém fiscaliza com afinco? Não, eu acho que é demais estar dizendo que nenhum deles funciona adequadamente. Isso é coisa do passado. Espera-se que esses órgãos fiscalizadores, reduzido ao mínimo efetivo possível, passem a funcionar muito bem. Dizer que não funciona, que eles não atuam, que são caros, é chover no molhado. Nós já sabemos disso. O que nós precisamos saber, o que fazer daqui para frente. Eu já sei que eu tenho 10% de conhecimento que é o problema. Agora eu ganho 90% da solução procurando resolver o problema. E o problema é, em termos de barragem e obras, é essa que eu citei, porque eu pratico isso o tempo todo. Até ontem eu examinei 880 obras e todas elas, antes de desabar, me avisaram. Olha, tem uma trinca, tem uma infiltração, tem uma flecha, tem um vazamento, a barragem assentou, você entendeu? Então, precisa reunir. Nem todos esses são culpados, porque falta de experiência. Então, o governo tem que montar um grupo experiente para treinar outros, porque urge olhar as outras barragens que nós nem sabemos que elas existem, pode matar, mesmo sendo inexistente, muita gente. Olha, nós vamos para o nosso intervalo, a gente já avançou um pouquinho nesse segundo bloco e já continuaremos aqui a atender você que está mandando questões diversas e ainda tratando de outros pontos aqui importantes no programa de hoje. Voltamos já.